Bom, voltando, certo? Espero que o celular tá filmando invertido, certo? Mas eu vou consertar isso. Bom, outra coisa importante que a gente precisa saber é o seguinte. A gente já viu força, né? Então, a gente precisa lembrar de uma coisa chamada princípio da conservação de cargas. Ok? O que é isso? Ele diz o seguinte: em um sistema isolado, a carga elétrica total é constante. E o que é que significa isso? O que é uma coisa isolada? É uma coisa que não tem contato com o exterior, certo? Você está trancado num quarto, sem celular, sem internet, sem nada, não pode se comunicar com ninguém. Né? Se tiver trancado a chave do lado de fora, quero ver como é que você vai sair, porque você está isolado da pessoa. Aliás, tem muita gente isolada aqui nesse período de pandemia horrível, né? Eu mesmo já fiquei muito. Estão fazendo isolamento. Pronto, também que nem a história do vírus. Por que a gente está fazendo isolamento? Para não transmitir o vírus, certo? Se você faz isolamento com objetos também, você pode ter certeza que eles não vão transportar carga, não vão passar carga um para o outro, né? Como se a carga fosse o vírus. Né? Então, geralmente a gente faz experimento com bolinha tocando, bolinha separando, a gente vai ver isso agora, certo? A bolinha anda, tem carga positiva aqui, tem negativa aqui, a negativa vem para cá, né? Essas coisas assim. Ou a gente tira mais negativa aqui, esse bicho fica mais positivo, tudo. Só que esses caras dois aqui estão isolados. Nada acontece fora deles, certo? Então não tem elétron vazando. Não tem elétron sumindo do nada. Elétrons não podem sumir do nada, certo? Assim como todas as coisas não podem sumir do nada e aparecer em outro lugar, certo? Tem ninguém fugindo aqui. Então eles estão no que a gente chama de um sistema isolado. Ele não troca nada com o exterior. Né? Bom, sim, só mais uma coisinha. Num sistema isolado, se você tem várias cargas, se você tem várias cargas no início e elas se misturam depois, na soma total, a gente quer dizer que, por exemplo, deixa eu escrever no meu papel. Se você antes você tinha objetos com Q1, Q2, Q3 ou quanto mais você quiser, e depois eles se misturam, aí Q1 eu vou chamar agora outro número, né? Aí a anotação eu vou botar uma linhazinha aqui para dizer que Q1 linha é Q1 de outro jeito, é outro número para Q1, né? Deixa eu ir outra coisa. Q2 linha, Q3 linha, tal, mesma coisa dos outros. O importante é a gente saber que Q1 mais Q2 mais Q3 mais qualquer outra carga que tiver aí, sempre para sistemas isolados vai ser igual a Q1 linha mais Q2 linha mais Q3 linha mais qualquer outra que sobe no final também, certo? Isso significa que Q final é igual a Q inicial, certo? Quando estamos em sistemas isolados, certo? Vamos ver agora alguns processos. Só mais outra coisa importante, certo? Por que o elétron existe? Por que os caras descobriram elétron e ficaram impressionados? E como foi que eles... Poxa, esse elétron aí a gente tem que dar um nome a ele porque ele é muito especial. Por quê? Porque elétron é a menor carga que existe. Não existe carga de meio elétron, certo? Esse númerozinho aqui pequeno que eu mostrei, não existe nenhuma carga menor do que ela. Ela é ridiculamente pequena,
certo? Não existe 1 vezes 10 a menos 19 Coulomb, tem que ser 1,6. Então toda carga elétrica que existe no mundo, assim como do elétron quanto do próton, você sempre obtém do excesso de prótons ou de elétrons, né? Ou melhor, também, né, a forma de dizer, do excesso de elétrons ou falta de elétrons que tem nas partículas, nos átomos, certo? O que significa que a carga total de qualquer coisa, estou escrevendo aqui em módulo, esses 2 tracinhos aqui significa que eu estou tirando o sinal, certo? Então, o módulo de uma coisa sempre vai ser positivo, então eu não sei quem está aqui dentro, se é uma coisa negativa ou positiva. Mas seja a carga positiva ou negativa, o valor positivo dela, esquecendo o sinal, né? É isso que esses 2 tracinhos dizem, vou escrever aqui. Módulo. O que é que o módulo faz? Tira o sinal negativo, né? O positivo não tem que tirar porque a gente nem escreve. O módulo de Q é sempre um múltiplo inteiro da carga elétrica, certo? A gente não se preocupa muito com isso no dia a dia porque esse bicho aqui é tão pequeno que a variação de 1 é... Não, a variação de 1 trilhão de E vezes E e outra coisa que tem 1 trilhão mais 1 E, não faz diferença nenhuma, entende? Esse mais 1 aí. É um número 1 no meio de um mar de elétrons. Né? Aí não faz muita diferença. Aí a gente não percebe isso. Mas os caras lá nos experimentos sofisticados estão dizendo, não, tem que ser assim. Se você for para as coisas muito pequenininhas, você vai descobrir essa quantização. Né? Quando uma coisa pula da saltos, a gente chama de quantizada ou quântica, certo? Em breve a gente vai ver mais detalhes sobre isso. Bom, o assunto que eu revi muito na sala, a gente fez exercício, foram os processos de eletrização. E nós vimos no começo eletrização por contato. Certo? O que é a eletrização por contato? É o seguinte, a gente precisa de 2 corpos condutores. Antes disso, antes de falar da eletrização por contato, eu vou dizer o que é um condutor. 2 corpos condutores. Certo? Um condutor, corpos condutores, em geral, são metais. E o que é que os condutores fazem? Né? Se alguém disser na prova que eles conduzem, já é um avanço. Eles conduzem elétrons. É o seguinte, gente, é que átomos, voltar para o meu átomo colorido que eu gosto, os átomos, eles têm vários elétrons. Eu desenhei 3 porque é o que dá para desenhar, mas tanto aqui, tem 200, tem sei lá quantos tem, depende de quantos átomos tem, 200 tem não, tem 100 e alguma coisa, certo? 120 e pouco, no máximo. Só que alguns elétrons mais externos aqui, os que estão com menos sob a força, com menos influência da força elétrica do núcleo, puxando para baixo, esses últimos aqui, eles são livres para sair pulando para outros átomos, certo? Tem outro átomo aqui, tem outro átomo aqui. Aí tem outro átomo aqui também, cheio de elétron também, cheio, não são só 3, estou só dando um exemplo. Né? E aí eles são livres para estar pulando de um para o outro. Aqui também, pula, volta, pula. Se você aplica uma força elétrica aqui, ele sai pulando sempre para frente. E é isso que explica a corrente elétrica que dá choque em você. E é por isso que você não pode colocar condutores. Você não pode colocar condutores na tomada. Não enfie coisas de metal na tomada, senão você vai levar um choque. Certo? Ou pegar diretamente num objeto metálico que está eletrizado. Que está tendo corrente nele. Né? Não pode. Bom. Que conduz, né? Conduz. Né? O oposto de objetos condutores são o que a gente chama de objetos
isolantes. Né? O isolante é o contrário do condutor. O isolante não deixa os elétrons se mexerem. Nesse exemplo aqui, se fosse um isolante, eu vou fazer com o marrom aqui dos elétrons, eles não pulam de um por um. Pode até pular lá no meio um ou outro, mas é difícil, sabe? Ficou microscópica. É por isso que não adianta você fazer um fio, em vez de cobre, fazer de plástico. Assim, professor, mas não tem aquele negócio de fio de plástico? A cobertura em volta de plástico ou de borracha, justamente para você não pegar nele e levar um choque. Mas no meio dele tem um fiozinho de cobre. Você pode cortar com um alicate e ver que tem cobre lá dentro. Né? Por isso você não pode tocar num fio desencapado. Porque tem uma capa de isolante protegendo você do condutor. Certo? Condutores geralmente são metais. Mas também pode ser água salgada. Você pode gerar misturas eletrolíticas, acho que chama assim. Que são líquidos que conduzem eletricidade, né? Ok? Bom, e os isolantes, um exemplo de isolante, eu vou botar aqui. O principal, né, de condutor são metais. E os principais de isolantes são plástico, madeira, borracha, etc. Ok? Bom, voltando às nossas esferas condutoras. Lembrem-se que nos condutores os elétrons são livres para caminhar, né? E nos isolantes não são. Se eu pego duas esferas condutoras, certo? Vou começar assim não, eu vou começar com elas separadas, certo? Aqui dentro tem uma certa carga, que eu vou fazer exatamente o efeito do exemplo do livro, né? Fazer aqui uma esfera, vamos fazer assim, QA igual a, eu vou deixar isso para trás. Eu fiz o contrário do que ele está fazendo. É uma esfera, parece que essa aqui é um pouquinho maior. Se eu fizer QA igual a menos 8E, ou seja, ele tem um excesso de 8 elétrons, e outra bola, essa bola A, essa bola B. E a carga QB é igual a 0, ou seja, o número de prótons é igual ao número de elétrons, certo? Aí eu vou fazer o seguinte, depois eu junto A e B, certo? Só olhando aqui. Eu junto. Não tem elétron fugindo. Conservação, sistema isolado. Estamos em pandemia, todo mundo isolado. Quando eles se juntam, quando eles se tocam e o elétron é livre para se mover dentro dele, você vai poder ter elétrons fugindo daqui para aqui. Professor, mas você disse que está isolado, não foge para fora. Eu estou dizendo que o que eu estou mexendo aqui, eles não fogem, porque ele pode fugir de A para B porque A e B estão se tocando. Aqui antes mesmo não podia, certo? Então, se ele fugiu para cá, ele vai eletricizar, vai eletricizar B, que antes era neutro, certo? Só que você não pode esquecer que a carga de antes era menos 8 mais 0, que inicial é igual a menos 8 Coulomb. Ou Coulomb não, carga do elétron, menos 8 que é aquele 1,6 vezes 10 a menos 19, aquele número absurdamente pequeno. Juntou os dois, os elétrons saem na doida, se misturando aqui, entram no outro, e aí você não sabe mais quanto tem um no outro.
Mas você sabe o total. O total, Q total, T de total, vai ser menos 8 mais 0, que é igual a menos 8E. Do mesmo jeito que antes. Né? E no final, a gente separa as duas. Certo? Separando, vai ter elétron no 2, porque o elétron que estava só aqui no A fugiu para o B. Então ele tem elétron aqui e tem elétron aqui. Certo? A questão é quanto fica em cada um. Como a gente não sabe nada da natureza dessas esferas, só que elas são condutoras, a gente não sabe o tamanho, a gente não sabe a massa, a gente sabe o formato, né? Esférico. Apesar de eu não desenhar direito. Mas a gente continua sabendo que a carga total, eu vou chamar de carga final, certo? É igual a menos 8 mais 0, que é igual a menos 8. Nunca muda, nunca. A gente só não sabe se tem menos 8 aqui e 0 aqui, porque eles se misturaram, né? Bagunça. O livro da exemplo, a gente não sabe quanto é, mas a gente sabe que a soma tem que dar 8. Aí o livro diz que a linha pode ser menos 5E, né? Dependendo do tamanho dele, se ele puxa mais, se ele perde menos, tal. E QB' é igual a menos 3E. Ora, QF é igual a menos 5 menos 3 é igual a menos 8E. Como tinha que ser. Porque não tem elétron saindo para fora das duas esferas. Ele só está andando no sistema que a gente desenhou. Certo? Agora, se as esferas forem iguais, aí é outra história. Porque se elas forem iguais, elas sempre vão dividir igualmente a carga, certo? Eu vou tentar aqui no desenho no máximo fazer elas parecerem que são iguais. Certo? Deixa eu ver se o livro tem exemplo. Não, safado. Mas eu mesmo faço. Né? Digamos que aqui tenha uma carga de mais... Não, já não queria fazer um desenho bonito, já estou errando. Aqui tem uma carga de menos 8 Coulomb. E aqui no outro tem uma carga... Coulomb não. Coulomb é de coisas grandes, certo? É bola, tal, não sei o que. É a carga da corrente que sai do seu chuveiro, da lâmpada. E é para coisa ridiculamente pequena. Menos 8 é coisa que a gente nunca vê. Né? Mas serve para a gente fazer as contas aqui. Esse menos 8 está aqui. E aqui eu vou dizer que essa carga dessa esfera aqui é... posso dizer, por exemplo, mais 3E, certo? Ou seja, ela tem mais prótons do que elétrons aí dentro circulando. Certo? Aí eu junto as duas. Sim, eu escrevi aqui A, B, condutores, porque se não fosse condutores, como é que eu ia fazer a brincadeira de juntar o jogo? Ia juntar e cada um ia ficar, os elétrons iam ficar cada um na sua bola e pronto, e não ia acontecer nada. São condutores e, diferentemente do que a gente fez no exemplo anterior, eles são condutores idênticos. Certo? Agora eu vou juntar esses dois condutores idênticos. Mesmo tamanho, mesmo peso, mesmo tudo. O que é que vai acontecer? Os elétrons vão circular, vai virar uma bagunça. Né? E depois eu separo. Qual será a carga de cada uma dessas esferazinhas depois? Eu ainda não sei. Mas eu sei primeiro, a primeira coisa que eu sei é que a carga total tem que ser QA mais QB, que vai ser igual a menos 8 mais 3, que é igual a menos 5E. Dando para ver aí? Deve estar. Que vai ser igual a menos 5E.
Aqui, nessa transição, eu não sei, vai estar uma zona aqui, gente entrando e saindo de esfera diferente, mas uma coisa é certa, Q total, para esse instante intermediário, é igual a menos 5 eco. E disso ninguém duvide, porque não tem elétron vazando para fora. E agora quanto é que tem nas duas? Se elas são idênticas, elas vão dividir igualmente o total, certo? Uma coisa eu vou dizer a vocês, se elas são idênticas, elas jamais vão recuperar as cargas iniciais, certo? Como o exemplo que eu dei em aula, né? Se você tem um copo de suco de laranja e outro suco de goiaba, certo? O de laranja é aquela coisa meio amareladinha, né? Chama de laranja, mas não é cor de laranja, é uma coisa meio amareladazinha. Só que a cor de laranja é Fanta mesmo, né? Mas ali é artificial. Um copo de suco de laranja e um copo de suco de goiaba, que é meio vermelhinho também. Um amarelinho, outro é vermelhinho. Aí você junta os dois numa poncheira, que dá aquele negocinho onde vem o suco, certo? Junta lá, mistura, bate, tic, tic, tic. E depois, aí a pessoa diz, agora bota de volta nos copos que tava o suco de laranja e o suco de goiaba. Aí a pessoa diz, mas filho, isso é impossível. Porque misturou. E misturou homogeneamente, misturou total aqui, eles estão em todos os cantos. Certo? O máximo que você pode fazer para botar o suco de volta é botar esse líquido misturado nos dois copos. E quando você devolve para os dois copos, você pode ter certeza. Você vai ter metade do que tinha de laranja num, metade do que tinha de laranja no outro. Metade do que tinha de goiaba num, metade do que tinha de goiaba no outro. Certo? Aqui a gente vai ter... Vou desenhar aqui. A e B. A e B. Aqui as cargas eram QA e QB. Agora eu quero saber quem é a linha e quem é QB linha. Ora, como tudo é igual, eu posso supor que QA linha é igual a QB linha. Certo? E eu vou chamar esses dois, em vez de QA linha e QB linha, eu vou chamar simplesmente de Q final. Q final não é o Q total, viu? Como eu fiz no outro papel. Q final é a carga de... Vou escrever aqui. Carga de cada um. Não dá o número não. Fazer a palavra cada um. De cada um no final. Quanto é? Bom, a gente sabe que... Fazer um toque, coisa. Que o Q total é sempre o mesmo, né? Então QA mais QB é igual a QA linha mais QB linha. Só que QA e QB são, na verdade, QA mais QB, QA linha mais QB linha são, na verdade, QF mais QF. Eu chamei de QF em cada um. E eu digo que eles são dois porque as esferas são idênticas. Ó, o papel está sumindo aqui. Certo? Então isso vai implicar que QA mais QB é igual a 2QF. E isso implica, já que o 2 está multiplicando aqui, que o QF é igual a QA mais QB sobre 2. Ou seja, para você saber a carga final que vai ficar em cada corpo condutor, aqui eu fiz um exemplo com esferas, mas pode ser qualquer corpo que conduz eletricidade e que os dois sejam iguais, certo? Se eles forem iguais, é assim que você sabe a carga final, que é fazer simplesmente uma média, somar e dividir por 2, certo? Certo? E se você tiver 3 esferas? Se você tiver 3 esferas com carga Q1, Q2, Q3, juntar as 3, aí, né, os elétrons, eles vazam por aqui, por esse contato aqui, mas também vazam por esse. Então eles estão nos 3, circulando aí na doida. Quando eles fazem isso, a gente tem um Q total
que vai ser igual a Q1, Q2, Q3. E depois a gente separa de novo. A gente quer saber quem é QF, QF, QF. Eu juro a vocês para poupar nosso tempo, é intuitivo. Para saber o de cada uma, quando são 3 esferas, é QF é igual a o total, Q1 mais Q2 mais Q3, dividido por 3. Certo? 3 corpos. Porque não precisa ser necessariamente esfera. Só estou botando esfera aqui porque é mais fácil desenhar, né? O que eles precisam é ser idênticos, iguais. Se forem 4 corpos, QF é igual a Q1 mais Q2 mais Q3 mais, imagina quanto? 4. Dividido por, imagina quanto? 4. 5 corpos, QF é igual a Q1 mais Q2 mais Q3 mais Q4 mais Q5 dividido por 5. E aí você já sabe onde é que a gente quer chegar, né? Eu vou desenhar aqui, se forem N corpos, e aqui é uma coisa mais abstrata, é um número que a gente não conhece. N é um número que a gente começa dizendo que não sabe, mas depois especifica, né? Depois vai dizer, não, se for 5 é assim, se for 4 é assim, se for 3 é assim, se for 2 corpos, como a gente viu no outro papel, vai ficar Q1 mais Q2 sobre 2. Certo? E no caso geral vai ser Q1 mais Q2 mais Q3 mais Q4 mais Q5 mais Q6 mais Q7 e mais um monte de coisa até o final. Se N for 10, ele termina em 10. Isso é sério, né? Se N for 11, termina em 11. Se for 12, termina em 12. Então, eu digo que é N e divido pelo total de objetos, que é o total de corpos, que é N. Ok? Fundamental isso aqui. Vai cair na prova. Tudo que eu tô falando aqui vai cair na prova. Certo? Bom, vamos falar agora sobre eletrização por atrito. Certo? É o seguinte, eletrização, escreve aqui, eletrização por atrito. A gente não vai fazer nenhuma conta não, mas a gente vai entender o fenômeno físico, certo? Não precisa ser idênticos, não precisa ser nada, simplesmente a gente vai pegar um corpo de um material e o corpo de outro material. Ele só não pode, é o contrário das esferas, não pode ser iguais, não pode ser o mesmo material. E eles não precisam